Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu vou dar continuidade, vou fazer mais um vídeo de um capítulo desse livro. E eu tenho recebido várias perguntas, muita gente me perguntando se existe esse livro em português. É uma pena dizer, mas não existe, tá? Ele ainda tá só em inglês. Quem sabe um dia alguém se anime a traduzir esse livro para o nosso português, seria uma bênção, né? Esse livro foi escrito pela Karen Andreola. E quem sabe, gente, vamos sonhando aí. Um dia talvez a gente tenha esse livro traduzido em português. Hoje o capítulo é o capítulo 3. Acho que é um dos capítulos assim mais fofos desse livro. Então, a pergunta, o título do capítulo é: o que é educação? Até tem uma citação aqui que eu achei tão legal. A arte mais refinada das belas artes é a arte de fazer o bem, e ainda assim é a menos cultivada. Para a gente pensar, né, gente? A arte de fazer o bem. Fazer o bem é uma arte. A gente precisa se especializar nessa arte de fazer o bem. Então ela começa falando, né? Como é que você imagina o que seja educação? Seria uma sala de aula cheia, lotada com crianças entediadas, uma professora dando aula de coisas que certamente logo vão ser esquecidas? Educação seria para a gente poder se formar, ir para a faculdade, ou se dizer bastante inteligente? O que será que é educação? Para Charlotte Mason, a educação tem um conceito diferente. Desculpa, gente, um barulho aqui na rua. Para ela, tá mais na ideia de bringing up, seria crescer, criar, tá? Então, expressa o ideal dela de educação. Então, todos nós desejamos que as nossas crianças sejam bem educadas, bem criadas, seria isso, né? E isso vai além de ter as habilidades básicas para viver na sociedade, sobreviver, né? Ter muito dinheiro também não é a mesma coisa que ter sucesso. Então, uma pessoa que pode ter sucesso, mas se ela não tiver atributos morais, um refinamento de cultura, um background de educação, até mesmo autoconhecimento para usar o seu patrimônio, a sua riqueza de forma sábia, ela vai ter uma vida vazia. Então, cada pessoa tem que atingir o seu próprio nível de sucesso, e o sucesso tem muito mais, é muito além do que simplesmente fazer dinheiro. Então, ela diz que primeiro e mais importante é você ter o poder, a capacidade de viver a vida que Deus de alguma forma intencionou para você. É você ter esse poder. Para ter esse poder, né, uma pessoa tem que ser boa no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ela tem que saber escolher o bom e refutar, recusar o mal. Então, é muito interessante porque ela diz assim, para você ser uma pessoa bem educada, bem sucedida, não é através das provas da escola de múltipla escolha ou as suas notas, mas as pessoas na nossa vida que a gente passa a conhecer, admirar e amar. São essas pessoas, esses relacionamentos que nos educam, que fazem a gente aprender, a gente crescer, né? E então a gente tem sempre que ter alguma área de interesse, ter pessoas nessa área de interesse que nos ajudem a crescer, que nos ensinem. E isso é muito mais do que qualquer sistema escolar consegue fazer. Então as crianças são inspiradas por relacionamentos e isso forma a personalidade. E aí então ela fala, né, que nós pais devemos então prover oportunidades. E ela diz que independente do currículo que você segue, da metodologia que você adotou, você deve dar para a criança a cada dia uma coisa ou alguma pessoa para amar, uma coisa para fazer e uma coisa para pensar. São essas três questões. Então, uma coisa para amar pode ser o pai, os pais, os irmãos, pode ser os amigos, um cachorro, um gato, um coelhinho, até um hamsterzinho.
os seus bichinhos de estimação. Todo mundo precisa de alguma coisa ou de alguém para amar. E essas oportunidades a gente pode ter em casa, né? Então, isso seria alguma coisa para amar, para cuidar, para zelar. Alguma coisa para fazer. Alguma coisa que seja útil, né, para fazer. Não simplesmente ficar na frente da tela da televisão. Então, uma coisa para fazer é a criança poder usar o seu tédio, o seu momento dela dizer assim, eu não tenho nada para fazer, e fazer alguma coisa significativa desse momento. Então, aí ela dá aqui uma lista de coisas que nem sempre condizem com o que a gente tem dentro das nossas casas. Cada família, cada lar, cada ambiente é uma situação diferente, mas a gente pode ter sempre alguma coisa para a criança fazer. Ela construir alguma coisa com as suas próprias mãos, ela ouvir músicas, ajudar no almoço, no jantar, escrever alguma coisa. Então você vai ter sempre, você tem que pensar nessa questão, alguma coisa que seja não simplesmente assistir televisão, algo que ela construa com as suas mãos. E uma coisa para pensar. Então ela diz inclusive que pensar é impossível se você não tiver algo para pensar a respeito. Então as crianças, elas precisam ter o seu horizonte aberto, expandido, além dos meros livros de escola. Então, deixa eu ver aqui. Então, assim, não simplesmente se entreter de ter uma atividade, mas você deve dar para ela algo para pensar. Aqui finaliza bem. Então ela diz, onde você acha alguma coisa para pensar? Charlotte Mason, ela sempre diz que as ideias, elas crescem onde estão presentes os livros reais, os livros vivos, né? Living books. E então ela fala também que é nossa responsabilidade de dar às nossas crianças uma amostra do que há de mais fino, de mais requintado, para que elas adquiram o gosto pelo melhor que a civilização tem para oferecer. Então, somos nós os pais que somos responsáveis por prover aonde elas vão ter condições de encontrar ideias para crescerem, para pensarem. Então ela fala que independente do currículo que você usa, ela diz que lembre-se de dar para você e para suas crianças 3 coisas, uma coisa para amar, uma coisa para fazer e uma coisa para pensar. É muito interessante porque a Charlotte Mason, ela não trabalha simplesmente com a criança, ela também envolve a mãe nesse processo. E isso, gente, é muito legal, porque você também é responsável por fazer isso para que a sua criança veja o seu exemplo e aprenda ela também a fazer. Não é simplesmente dizer para a criança fazer e você fazer o contrário. Então a responsabilidade, ela começa com os pais. Então, será que você tem tido alguma coisa ou alguém para amar todos os dias? Será que você tem tido alguma coisa para fazer que seja produtiva, que dê um exemplo para a criança? Será que você também tem tido o que pensar? Será que a gente tem se preocupado sobre o que pensar? Então, eu achei muito legal, é fantástico a ideia da Charlotte Mason. Ela abrange muito mais do que a gente está acostumado a ver nessa educação que a gente conhece dos nossos dias de hoje. Mas a gente pode fazer a diferença, a gente pode dar um significado para a vida dos nossos filhos. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima, tá? Tchau, gente!